perguntassem, o que é o cristianismo? Talvez você pense e diga assim, é uma religião. Mas vamos convir que colocar o cristianismo no mesmo patamar de religiões é muito difícil classificar o cristianismo como comparação a qualquer outra religião. É difícil colocar na mesma gôndola cristianismo e outras tantas filosofias de vida e de crenças. O cristianismo, ele de fato não é uma religião. Nós até costumamos chamar, entender pela Bíblia, que cristianismo é a fé cristã. Mas o cristianismo ele tem muito a ver com relacionamento. Jesus ele se comparou nos evangelhos a várias coisas diferentes para que a gente entendesse como que é essa relação do discípulo de Jesus com Jesus, o seu mestre. E como que se estabelece essa conexão, esse relacionamento. Então, de fato, cristianismo é um relacionamento. Tem uma comparação que eu gostaria de colocar aqui hoje, para que a gente entenda como é que é essa relação que Jesus espera ter conosco. Essa passagem está lá no Evangelho de João, capítulo 15, eu vou ler a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pois bem, esse texto Jesus se compara a uma videira. Aqui no nosso Brasil, a parreira, ou a planta que produz a uva. Então Jesus ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos da videira. O que acontece com uma videira? Ela tem lá o caule, que ele cresce de uma maneira até às vezes contorcida, mas o agricultor, o lavrador que cuida, que planta uvas, ele sabe que ele precisa colocar treliças, ele coloca um aramado, uma estrutura, porque os ramos de uma videira, eles precisam dessa estrutura para que eles possam crescer. E eles vão se enrolando nessa treliça, e o que acontece lá na ponta dos galhos é que saem os cachos de uva. E Jesus se compara a essa figura. Ele é a videira, o pai é o agricultor e nós, os discípulos de Jesus, somos os ramos, os galhos. E diz que os frutos, eles saem em abundância, mas o fruto não sai do caule, ele não sai da videira, ele sai lá do ramo. Mas se eu perguntar a você, de quem é a responsabilidade de produzir frutos numa videira? Não é do galho. A responsabilidade é da videira. O galho ele é simplesmente um duto, por onde vem a seiva, e ali na ponta nasce ali uma folha, depois uma flor, depois o fruto. A responsabilidade de produzir uvas não é do ramo, é da videira. A responsabilidade de que frutos sejam gerados a partir da sua vida. E quando eu estou falando fruto, o que é um fruto? Se você olha para uma parreira e você vê aquele cacho de uva embeleza, enobrece aquela videira como um todo, os ramos e a própria videira. Os frutos da nossa vida são aquilo que nos honram, aquilo que nos traz beleza, aquilo que nos adornam. Exemplo, filhos. Exemplo, alguma coisa que você conquista com o seu trabalho, com seus estudos. Os bons relacionamentos, família. Projetos de vida, lazer, conforto. Quando você desfruta de coisas boas nessa vida, é que isso te embeleza, isso te traz valor, isso te dignifica. A uva, ela dignifica uma parreira ou uma videira. Mas a responsabilidade do fruto não é do ramo, mas é da videira. E Jesus fala assim, eu sou a videira. Porque a videira, ela tem a responsabilidade de projetar suas raízes no solo, e dali sim extrai água, extrai os sais minerais, extrai os nutrientes que sobem pelo caule, e aquela seiva alcança os ramos, e assim os ramos podem frutificar e podem gerar as uvas de uma parreira. Jesus, ele assume a responsabilidade de trazer para os ramos, os galhos, aquilo que é necessário, na hora necessária. Puxa, não está chovendo. Então a videira vai lá no fundo da terra e traz a umidade necessária para que os ramos possam produzir. Toda a provisão de que você necessita na sua vida para gerar frutos, Jesus ele fornece. Ele diz nesse texto, sem mim vocês não podem fazer nada.
queria chamar a atenção aqui num aspecto hoje, que Jesus ele fala assim, eu sou a videira, meu pai é o lavrador ou o agricultor. E tem uma passagem aqui que a gente acabou de ler que diz assim, que todo ramo que não dá fruto ele tira. Né? E a gente acha estranho isso, porque pode parecer que se eu não estiver produzindo frutos na minha vida, Deus vai até tirar a minha vida. Mas se a gente olhar no original, essa palavra significa levantar. O que acontecia lá naquele tempo, quando se plantavam videiras? O agricultor ele tinha esse cuidado de colocar uma treliça ao lado da videira para que os ramos se projetassem sobre ela, mas acidentalmente ou eventualmente algum ramo, algum galho, ele não se apegava àquela treliça e caía no chão. Um galho no chão, ele não ia produzir nada. O que fazia o agricultor? Ele ia lá no chão, pegava aquele galho e erguia. Toda a vara que não dá fruto, ele a ergue, ele a levanta, coloca na treliça para que dê fruto. Pois bem, essa é uma ação de Deus para com a sua vida, entenda isso. Quando eu falei de cristianismo ou fé cristã, nada mais é do que um relacionamento de Deus com os seus discípulos. O que Deus quer fazer com você? Qual é a atitude de Jesus para com a tua vida? Ele quer te levantar. Quer ver alguns exemplos práticos de que isso aconteceu na vida de Jesus? Tinha lá um menino, um jovem, que ele era identificado com uma doença, não sabia qual, porque ora ele era lançado no fogo, ora ele era lançado na água, e desde a infância aquele pai estava aflitíssimo com aquela situação, porque ele tinha que ficar vigiando o filho 24 horas por dia, mas Jesus dá o diagnóstico. O problema daquele menino não era uma doença, mas ele estava sendo possuído por um demônio, e esse demônio ora lançava ele na água, ora no fogo, para destruir aquela vida. E aquele pai chega para Jesus e fala, Jesus, se pode, faz alguma coisa por mim. Ele fala assim, se pode, tudo é possível ao que crê. Ele foi lá, expulsou o demônio do menino, aquele menino ficou espumando, aquele demônio saiu, e Jesus vai lá e levanta esse menino. Jesus levanta aquele menino não só daquele momento, mas levanta de todo o seu passado, onde ele era possuído por demônio, agora nunca mais ele seria possuído por aquele demônio, mas Jesus levanta essa vida e traz esse menino, esse jovem, à normalidade. Um outro caso que acontece isso, traz uma mulher flagrada em adultério perante Jesus e os seus acusadores, todos mestres em Israel, todos que tinham autoridade, inclusive Jesus, de ordenar o apedrejamento. Aquela mulher podia morrer naquele dia. Jesus, diante daquela multidão, e todos sabem o que aconteceu, mestre, o que a gente faz? Apedreja, porque a lei manda isso. E Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos largaram a pedra. O que Jesus fala para aquela mulher? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém ficou, Senhor. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus levanta aquela mulher. Levanta aquela mulher da morte por apedrejamento, levanta aquela mulher da vergonha e ainda diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Um cego de nascença, um moço também que ficava ali, não tinha alternativa, ele ficava mendigando porque ele era cego. Jesus vai lá, faz lodo com a sua saliva, põe nos seus olhos, manda que ele se lave no tanque de Siloé. Aquele moço vai lá, volta, e agora ele, depois de se lavar, ele estava enxergando tudo. Levantou esse menino de uma vida de mendicância, agora por um jovem economicamente ativo, levantou esse jovem. Jairo, o principal da sinagoga, a filha doente, ele corre lá para Jesus para ver se Jesus fazia alguma coisa, mas foi em vão, porque quando ele está vindo com Jesus, os seus amigos falam, morreu, sua filha morreu. Jesus vai lá, fala, Jairo, não temas, crê somente. Entra naquela casa, entra no quarto dela e diz, menina, a ti te digo, levanta-te. E ele levantou aquela menina da morte. Ele levanta. E tantas outras pessoas, como por exemplo Zaqueu, que era um marginal, embora muito rico, mas ele extorquia o seu próprio povo. E bastou uma noite naquela casa que Jesus agora, ao conversar com esse jovem, com esse homem chamado Zaqueu, ele é completamente restaurado. Ele levanta aquele homem de uma vida sem sentido, agora para ser alguém generoso e seguidor de Jesus. Jesus levanta. O que eu quero te dizer com isso? Tem uma profecia lá em Isaías que fala que Jesus, quando ele viria para cá, ele não ia esmagar a cana quebrada. Ele não ia esmagar, ele não ia apagar o pavio que fumega. Uma cana toda quebrada. Ela não tem mais utilidade alguma, alguém pode ir lá esmagar essa cana. Ou talvez um pavio, uma vela que se apagou e só tem aquela fumacinha. É mais fácil você molhar o dedo e apagar aquela fumacinha. Mas Jesus não veio para fazer isso. Ele não veio para esmagar a cana quebrada, ele não veio para apagar o pavio que está só soltando uma fumacinha. Pelo contrário, Jesus veio para levantar. Ele é a videira. Então se você hoje, por algum motivo da vida,
você está caído, boca no pó, você está simplesmente não enxergando qualquer fruto na sua vida, não tem nada que vale a pena. Como que você vai sair dessa? Salmo número 1 fala que é feliz aquele que teme ao Senhor, porque Deus faz uma analogia ali que é o seguinte: ele será semelhante à árvore plantada junto a ribeiros de águas. Imagine uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O solo é úmido, essa árvore vai crescer, essa árvore vai florescer, vai frutificar. Mas notem o que diz ali, é como árvore plantada. Ali dá a ideia de preparo, de cuidado. Sabe o que Deus faz com a tua vida? Ele prepara as coisas. Deus está te vendo aí como um galho seco que está no pó da terra, lambendo pó, sem frutos. Há um preparo de Deus, Ele é o agricultor. O galho que não dá fruto, ele levanta. Se tem alguma coisa que Deus quer fazer por você hoje, é que você levante. Às vezes a gente questiona, peraí, eu preciso orar a Deus já que Ele sabe todas as coisas? Será que isso é necessário? E Ele fala isso no Sermão do Monte. Ele fala isso que Deus conhece a minha petição antes mesmo que eu a faça. Mas na sequência, Jesus fala assim, pede que você vai ter, busca que você vai encontrar, bate a porta para que ela se abra. Sabe o que Deus espera de você e de mim? Um consentimento. A oração é um consentimento. Deus sabe que você é um pedaço de galho, você é um galho caído, lambendo pó sem fruto algum. Ele sabe. Se Ele sabe por que Ele não me levanta, porque Ele precisa do teu consentimento. Ele precisa do teu amém aí dentro. Ele precisa ouvir de você que de acordo com os planos dele você está alinhado. Amém significa eu creio. Então quando você entende agora que Deus é o agricultor, que Jesus é quem te levanta e te coloca numa posição para frutificar, você entendeu isso? Você precisa disso. Diga no seu íntimo, amém. Eu creio. Porque quem vai te levantar não é você, galho. Galho, não faça o papel de videira. Galho, você não consegue gerar frutos. Galho, você é galho. A seiva, tudo aquilo que você precisa, vem da videira. Então hoje, Jesus quer te levantar. Não importa se o teu ambiente na família seja um ambiente de pó, de poeira, completamente ausente de frutos. Não importa se a tua vida profissional é uma vida de pó. Não importa se o seu relacionamento conjugal, não importa se os seus sonhos hoje, eles todos foram abolidos, cancelados e você não vê nada além de pó. Saiba que há um preparo. Se você hoje se considera uma cana quebrada, Jesus não vem para esmagar, Ele vem para te reerguer. Se você hoje é apenas um pavio que um dia estava em chamas, mas hoje é só uma fumacinha que está acabando, Ele não quer te apagar, mas Ele quer te reacender. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristianismo é um relacionamento, e nesse dia eu quero dizer para você que Jesus, Ele está te vendo aí caído, e Ele tem todo um preparo, Ele tem os instrumentos. Nesse texto que a gente leu ali em João capítulo 15, fala que Ele faz uma outra coisa, Ele limpa para que dê mais fruto, Ele lava e lava pela palavra dEle. Quando você ouve a respeito de Jesus, que Jesus levantou aquela mulher flagrada de adultério, Jesus levantou aquele cego, levantou aquela menina morta, levantou outras tantas pessoas, levantou Lázaro da tumba. Então quando você ouve disso, isso te traz esperança, galho seco. Isso te traz esperança, galho que está no pó. Isso te abastece, porque se funcionou com aqueles, funciona com você. Se Jesus é capaz de fazer com aquela pessoa, é capaz de fazer com você. Há esperança para você. Sabe o que Ele espera de você, galho seco no pó? Diga internamente um amém. Eu creio que o meu lavrador vai me erguer. Eu creio que o meu lavrador vai me colocar numa treliça. Eu creio que o meu lavrador e a videira vai mandar para mim o que for necessário para que eu frutifique. E eu vou ver frutos que vão me honrar e vão me dignificar. Eu quero orar por você, para que hoje seja um dia determinante, para que Jesus te levante aí da terra, para que você frutifique. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós não somos independentes e não temos a capacidade em nós de gerar frutos, mas o Senhor é a minha videira e o meu Pai é o lavrador. Senhor, oro para aqueles que hoje se identificaram como a cana quebrada, como aquele pavio que só sai uma fumacinha, como aquele galho que está no chão lambendo pó. Que no nome de Jesus haja uma compreensão
de que o Senhor é quem traz a seiva, de que o Pai, que é o agricultor que pega o galho lá do chão e põe para cima, que ergue, que levanta, basta somente um amém interno aqui. Que no nome de Jesus essas pessoas agora entendam esse plano e esse preparo do agricultor e da videira e recebam isso e aceitem essa obra poderosa e maravilhosa. Haja frutos, Deus, que no nome de Jesus haja transformação nos relacionamentos, no relacionamento conjugal de pais para filhos, haja frutos na família, haja frutos na vida profissional, haja frutos na provisão material, haja abundância. O Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Que essa fartura seja sobre cada ouvinte. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.